exemplo que eu quero dar do princípio da primeira menção, Bíblia interpretando a própria Bíblia. Em Gênesis capítulo 4, nós não vamos ler o texto, mas a Bíblia vem falando da linhagem de Adão depois da queda. O texto fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Vocês conhecem a história. Caim mata Abel e a Bíblia então vai seguir contando para nós a história dos descendentes de Caim. E a Bíblia fala de um dos filhos de Caim tendo por nome Lameque. E a Bíblia fala que esse Lameque passou a governar a cidade que o seu avô, havia fundado, Caim havia fundado. E Lameque faz um pronunciamento que é bem interessante. Ele fala, olha, ele tem 2 mulheres, é o primeiro homem a ter 2 mulheres, Ada e Zilá. Ele fala, Ada e Zilá, mulheres de Lameque, ouçam-me com atenção. Aí Lameque fala assim, feri um homem porque me machucou, me feriu. Matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou ou esbarrou em mim. E aí ele fala assim, se Caim deveria ser vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. 70 vezes 7. Você já deve ter ouvido essa expressão na Bíblia alguma vez, sim ou não? E provavelmente você ouviu essa expressão lá na boca de Jesus, em Mateus capítulo 18, quando Pedro procura Jesus e pergunta para ele, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? E o que Jesus responde para ele? Pedro, até 70 vezes 7. Jesus fala do princípio de solução de conflitos, procura o teu irmão, leva uma pessoa, 2, 3, 4, leva a igreja, se ele não te ouvir, trata-o como gentil e publicano, e ele fala, olha, você tem que perdoar alguém até 70 vezes 7. E normalmente a gente interpreta essa expressão 70 vezes 7 como se Jesus estivesse falando de quantidade, até 490 vezes. A questão é que a expressão 70 vezes 7, a primeira vez que ela aparece é na boca de Lameque. E essa expressão na boca de Lameque significa um desejo intenso por vingança. No português, no bom brasileiro, e eu espero que quando for traduzir isso que eu vou falar soe direitinho, mas a gente costuma dizer o seguinte, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para não sair. Não é isso que normalmente a gente fala? Não, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar eu pago uma boiada para não sair. O que isso significa? Desejo de vingança. Desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E é exatamente isso que Lameque está falando. Ele está falando, olha, se Caim vivia debaixo da proteção de Deus e Deus prometeu que o protegeria vingando ele, eu digo que eu serei vingado até 70 vezes 7. Vou mobilizar toda a minha força, a minha família, para desferirmos a nossa violência contra aqueles que tentarem nos matar, nos prejudicar. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você deve perdoar até 70 vezes 7, o que ele está dizendo é o seguinte, que a mesma intensidade que o homem tem no coração para produzir a vingança, para produzir justiça com as suas próprias mãos, agora o homem deve ter o seu coração inclinado, deve ter o seu coração dobrado nessa mesma intensidade pelo desejo de perdoar. Se antes a intensidade era pelo desejo de produzir vingança, agora a intensidade, a gente tem que ir até as últimas consequências pelo desejo de perdoar. E não foi exatamente isso que Jesus acabou de falar? Olha, eu estou tão decidido a perdoar e a resolver esse conflito que eu envolvo 1, 2, 3, 5 pessoas, a igreja toda, eu estou disposto a ir até as últimas consequências para perdoar essa pessoa. Mas percebe, o princípio da primeira menção ajuda a gente a perceber que Jesus não está falando sobre uma quantidade numérica, mas sobre a intensidade da ação no desejo de resolver o conflito de perdoar alguém, ok?